Olá, meu nome é Ricardo Moreira, sou AR e produtor musical. Bem-vindos a mais um Corte Comentado. Dessa vez, o meu convidado chama-se Tozé Brito. Para quem não conhece, estou falando muito mais para brasileiros do que para portugueses. Ele é um grande nome da cultura e da música em Portugal. Ele é um autor que, se a gente tiver um paralelo para comparar, por exemplo, no Brasil, com o Brasil, ele guarda um pouquinho as distinções entre o que é um compositor bastante popular e um compositor que seria sofisticado, digamos assim, um compositor alinhado a MPB e outro alinhado à música mais popular brasileira, seja ela chamada brega ou até mesmo a romântica. Aqui em Portugal essa divisão é mais tênue. Aliás, na Europa de uma maneira geral, a divisão é mais tênue. Então, um compositor que se presta a compor para uma parcela sofisticada do cast artístico de Portugal, ele facilmente estará compondo também para outras, sem tantas subdivisões, sem tantos preconceitos, sem tantos preconceitos. Para quem não sabe, eu moro em Portugal há 7 anos e por isso eu já conheço um pouquinho a cultura. Então o Tozé Brito é aquele cara, se a gente pudesse criar um híbrido entre o Chico Buarque e o Michael Sullivan, por exemplo, são ambos bons compositores, excepcionais compositores, um mais vertido para o que a gente chama de música sofisticada, bem acabada, enfim, MPB, e outro para a música mais popular brasileira, embora o repertório do Michael Sullivan tenha sido abordado por vários intérpretes tidos como sofisticados, como Gal Costa e outros mais, Ney Matogrosso, um monte de artistas ditos como mais sofisticados gravaram Michael Sullivan. E tem obras muito interessantes dentro da criação do Michael Sullivan com o seu letrista Paulo Massadas. O Tozé Brito é mais ou menos um híbrido entre essas duas personalidades brasileiras, contribuindo para todo um leque. Ele só não contribui assim para a música pimba. Música pimba é o que a gente chamaria de música brega no Brasil. Isso ele não verteu tanto o seu foco para isso. Mas para os ditos cantores mais populares em Portugal, ele ofereceu a produção, o cancioneiro dele para esses artistas, embora ele tenha sido artista mesmo, desde o início ele surgiu muito vinculado sempre a alguns grupos muito bem sucedidos. O Tozé se imprimiu num primeiro momento como artista e depois ele se tornou um compositor, depois ele se tornou um artista solo, depois ele se tornou produtor, AR, chegou a ser presidente de companhia. Ele é um cara muito importante no mercado. Hoje ele faz parte da diretoria da SPA, Sociedade Portuguesa de Autores, que me ajuda na produção desse material que eu boto aí para vocês gratuitamente. E ele é um grande amigo, é uma pessoa que, se você quiser entender de Portugal, talvez seja ele o primeiro nome para você conversar. Então eu tive o prazer e a honra de conversar com ele. Essa entrevista está naquela rede grande de filmes, digamos assim. Eu fiz um corte comentado aqui para pegar as partes mais importantes do que ele falou e as partes que eu acho mais pertinentes para os artistas brasileiros que pretendem estar aqui em Portugal, dando continuidade à sua carreira em termos de shows ou até iniciando uma carreira europeia a partir de Portugal. Então vamos ouvir o que ele tem a falar, depois a gente comenta um pouquinho. Vamos lá. Tudo que vem do Brasil acrescenta. Não vem de maneira nenhuma diminuir a nossa capacidade e ou chocar com a nossa cultura. Só acrescenta aquilo que nós somos e aquilo que nós temos. Não sei por que razões, ou por que razão, muitos destes músicos brasileiros estão neste momento a escolher Portugal. Nem quero saber. Quando tentam falar comigo de questões políticas, eu digo, não, desculpa. As vossas questões internas, o que é Brasil, resolvam-nas vocês, porque eu também tenho que resolver as minhas e temos muitas para resolver aqui em Portugal também. Portanto, cada um no seu canto. Bom, então comentando isso, o que ele quer dizer é que ele não tem que se importar, ele fala, o lugar de fala dele é a cultura. Ele diz que a música brasileira é super importante para a música portuguesa, como a música portuguesa é muito importante para o Brasil, até porque, se você comparar as produções musicais que a gente tem, o perfil estético da canção portuguesa e da canção brasileira, a gente vê que existem várias similaridades. Nós somos realmente filhos da canção portuguesa. O que a gente chama, principalmente o que a gente chama de MPB, principalmente nossas festas juninas, são muito baseadas na cultura trazida pelo imigrante português. Então o que ele está dizendo aqui, ele está olhando pelo lado da cultura. A ele não importa, embora ele, Tozé, seja um ser político como qualquer pessoa, eu digo isso porque ele, na tenra idade, quando ele estava próximo a ter que servir ao exército, lembrando sempre que quando ele teve que servir ao exército português,
era o tempo do Salazar, era ditadura aqui em Portugal, regime salazarista, super obscurantista. Ele foi convocado, inclusive, para uma posição que ele teria no exército, que seria super fragilizado em termos de óbito. Ele poderia morrer naquela atividade facilmente. Parecia até que eles estavam tramando para que o Tosé ficasse em uma posição bélica, digamos assim, na atuação militar, em que ele pudesse facilmente morrer. O que aconteceu? Ele pegou um carro, com auxílio do pai dele, foi até a fronteira da Espanha. Da fronteira da Espanha, ele ultrapassou a fronteira da Espanha e foi para Londres, onde ficou exilado. E, diga-se de passagem, encontrou lá Caetano Veloso e Gilberto Gil, exilados da ditadura. Vamos continuar. Não tratando daquilo que é sempre. Neste momento, eu penso que são mais os brasileiros a vir para Portugal, talvez, do que os portugueses a ir para o Brasil. Sei que isso só nos enriquece. Isso só nos enriquece. Os nomes todos que tu falaste, Ricardo, ter cá o Ivan, ter cá o Alceu, ter cá a Adriana, agora está cá a Fafá do Bem também. Isso. Outra realidade completamente diferente. Talvez está cá, não é? Isto só nos enriquece. E o intercâmbio que está a acontecer com os artistas portugueses, porque o Ivan toca como todos nós. O Ivan é quando há discos portugueses de amigos e nós todos falamos e somos todos amigos. Se não precisamos telefonar hoje para o Ivan e dizer amanhã, Ivan está livre, vem ao estúdio trabalhar. Preciso de você para tocar. Ele vem na boa, como eu iria, se ele me chamasse para fazer qualquer coisa. E isto é muito, muito, muito positivo. Ricardo, falando especialmente de composição, de tal. Bom, então o que ele fala com relação aos artistas brasileiros, vocês viram que os artistas brasileiros, o que está acontecendo? Está acontecendo um êxodo, não um êxodo definitivo. O próprio Ivan, ele não mora sempre em Portugal, ele mora um período do tempo em Portugal. O seu também tem uma casa em Lisboa, ele mora um período do tempo em Portugal. E a Fafá, a Joana, vários artistas da chamada MPB vêm aqui regularmente ou têm uma moradia alternativa em Portugal. Isso se deve pelo espaço cada vez mais escasso que esses artistas têm, né? Então, assim, com muita tristeza a gente vê que as novas gerações, quando eu falo novas gerações, a gente está falando de garotos de 18 a 25 anos, pessoas que não sabem diferenciar quem é Chico Buarque ou quem é Caetano Veloso. Eles sabem, ok, um artista antigo e tal. Os caras estão em atuação, é uma pena. Uma pena que o Brasil tem essa amnésia, e por causa dessa amnésia, os artistas brasileiros estabelecidos, todos entre 70 e 80 anos, estão buscando alternativas de agenda de shows e vêm muito para cá e acabam se encantando com o lugar, porque o Portugal é um lugar muito bonito para se viver, e muito bom para se viver, não é um lugar bom para ficar rico, porque a gente está falando de um mercado que é 20 vezes menor do que o Brasil, tem 20 vezes menos população do que no Brasil, e mesmo se tivesse uma situação parelha, o europeu, de uma maneira geral, e o português também, é muito menos consumista. Então é muito mais difícil você estabelecer sucesso, e esse sucesso vir com riqueza material em Portugal e na Europa do que no Brasil, que é um país grande, que é um país mais filiado à mentalidade americana consumista e acaba por propiciar que os produtos vendam muito mais, sejam eles quais forem, culturais ou não. Vamos ver. Vamos continuar ouvindo, que ele vai falar agora de composição. Teoria de direitos de autor. A primeira coisa que os brasileiros todos têm que fazer, os compositores brasileiros, é estarem registrados com as suas sociedades de autores brasileiras. Não há qualquer vantagem a se virem inscrever diretamente com a SPA. Eu sei que há brasileiros que podem ter contratos com a SACEM em França ou com a ASCAP nos Estados Unidos, cada um sabe de si, mas aquilo que nós cobramos, os direitos que cobramos em Portugal, com os acordos bilaterais que temos, com os acordos que temos com as sociedades brasileiras, com o ABC, com a Abrams e com a Amar, fundamentalmente, esses direitos são pagos e nós cobramos da mesma forma como se esses compositores brasileiros estivessem a viver em Portugal. Nada seria diferente se eles vivessem connosco. A única coisa que não haveria, em vez de haver uma transferência dessas verbas, desses direitos serem enviados para o Brasil, eram pagos aqui. Mas o procedimento seria perfeitamente igual. A única coisa que é muito importante é que, e há muitos autores que tentam às vezes fazer isto, é um erro tremendo, que é chegarem cá e dizerem, não, os direitos de autor já estão pagos, a gente que vem atuar aqui em Portugal, nunca façam isso. Isso é fatal. Isso é um crime. Os direitos, não cedam nunca esses direitos, não abdiquem nunca dos vossos direitos para virem fazer um espetáculo em Portugal. Como os portugueses não podem abdicar se vão fazer um espetáculo no Brasil. É um erro também. Por uma questão de princípio, não se abdica do direito de autor nunca.
Nunca se aplica disso. E depois, nós estamos cá para os cobrar. Se houver um espetáculo, precisamos que nos mandem um alinhamento do espetáculo, quais são as canções que são executadas, que são tocadas, que são cantadas, etc. Vamos cobrar em função disso e vamos pagar às sociedades brasileiras. Vamos pagar ao BC, vamos pagar à Abramos, vamos pagar à AMAD, vamos pagar às sociedades brasileiras, de acordo com aquilo que nós cobramos aqui. Não há assim nada de especial que é evidente. Se tu dizes, há um brasileiro que está cá a viver em Portugal e quer se inscrever na SPA, é muito bem-vindo. Mas vir aqui, Ricardo, vir aqui venham todos, que são muito bem-vindos. Nós adoramos ouvir tudo que é música brasileira e tudo que é um bom artista brasileiro em Portugal. Tem seguramente público e seguidores. Agora, mesmo que vivam cá, as vendas serão maioritariamente feitas no Brasil. Eu não acredito que as vendas maioritariamente sejam feitas em Portugal. Um artista, um compositor, um intérprete, um cantautor, seja o que for, brasileiro, vai com certeza sempre, mesmo vivendo em Lisboa, no Porto, onde quer que seja, vai vender muito mais no Brasil do que vende cá. Sim. Portanto, faz muito mais sentido estar afiliado com as sociedades brasileiras, que são as do seu país. E nós cá estamos para cobrar. E depois, se por acaso estão cá e quiserem filiar-se na SPA, podem fazê-lo como qualquer português pode fazer no BC ou no Brasil, não é? Bom, então o que ele disse seria uma coisa bem importante, né? Porque, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu vivo em Portugal há 7 anos. Eu achei por bem me filiar à SPA, ou seja, eu sou UBC em todos os lugares do planeta, menos em Portugal, porque eu sou SPA. Por quê? Porque eu achei coerente, como eu tenho projetos com a SPA, projetos culturais, esse é um projeto apoiado pela SPA, esse é um projeto apoiado pela SPA, e o anterior também foi, achei por bem me filiar como compositor à SPA. Eu sou filiado à SPA, mas sou UBC no resto do mundo. Então, se você está pretendendo vir para Portugal para se estabelecer aqui, primeiramente você tem que entender o seguinte: é muito mais fácil, saindo da questão das associações, é muito mais fácil você fazer um sucesso no Brasil, que se reflete em Portugal e te abre caminhos para fazer shows aqui e até eventualmente vender streaming, né? Visualizações no teu canal de YouTube, enfim, você ganhar dinheiro com as tuas mídias sociais, ou streaming, é muito mais fácil do que você vir para cá achar que por estar aqui você vai ter uma facilidade maior de fazer sucesso em Portugal. Tem que pensar sempre que Portugal é 20 vezes menor do que o Brasil e o português não é tão consumista quanto o Brasil. Então é muito complicado fazer sucesso em Portugal da estaca zero. O melhor é se você sonhar em morar em Portugal, se encantar, como por exemplo o Marcelo Camelo, que veio para cá e mora aqui, e tem outros artistas que moram, decidiram se estabelecer, mas isso é mais uma rota de fuga de alguma coisa que incomoda esse artista no Brasil, como diz o Tozé, seja política, seja o que for, ele vem para cá porque se sente melhor aqui, quer morar aqui, quer viver aqui, ok. Então assim, isso é uma opção. Agora, vir com a ilusão de que aqui em Portugal vai ser mais fácil, não é mais fácil. Para entrar no mercado português, faz sucesso no Brasil, esse reflexo vem para aqui, para Portugal, e a partir desse reflexo você contacta empresários daqui, eu fico à disposição, olha, eu quero ir para Portugal fazer shows, beleza? Abre esse mercado europeu, bacana, usa Portugal como uma porta de entrada da Europa. É muito interessante, aí é super inteligente e legal, e eventualmente, quem sabe, no futuro você pode continuar nutrindo essa relação, fazer intercâmbio artístico com os artistas, colocando os artistas portugueses em seus discos e vice-versa, e estabelecendo esse elo, e esse elo ficando cada vez maior, você eventualmente fazer uma residência eventual, aqui como a Adriana Calcanhoto faz. Ela também vai normalmente para Coimbra e faz uma residência artística por um tempo e fica falando sobre literatura, sobre música, sobre canção. É uma coisa muito bonita que ela faz, que agrada muito a ela. Você pode, quem sabe, sonhar com isso. Agora, não sonhe com vir para Portugal e fazer sucesso aqui. Você precisa fazer sucesso no Brasil e fazer com que esse sucesso se reflita em Portugal. Aí você pode ter uma carreira. Entendeu? Espero que tenha sido útil. Se vocês quiserem saber mais sobre o Tozé, vocês podem ver a entrevista completa ou, quem sabe, comentar aqui embaixo. Comentando aqui embaixo eu respondo para vocês, tá bom? Um prazer, um beijão, fiquem com Deus.